Salve amigo do Autovídeos, hora de novidade no canal. A gente vai falar do novo Corsa, Opel Corsa, lá na Europa. Tentaram esconder um pouquinho os segredos do carro para apresentar só lá no Salão de Frankfurt, que vai acontecer em 2019, mas algumas informações e imagens vazaram e aí a Opel decidiu mostrar então como é que vai ficar essa sexta geração do Corsa lá na Europa. Carro que a gente não tem mais, infelizmente, no Brasil. E a gente vai falar um pouquinho sobre a história das gerações rapidamente para você se relembrar. E também sobre essa geração nova, sexta geração, que inclusive tem uma versão 100% elétrica. Então faz sua inscrição por aqui, já ativa as notificações e vem comigo para a gente falar desse lançamento. Todo mundo se lembra com carinho do famoso Corsinha. Muita gente teve um Corsinha lá naquela época ali entre 94 e os anos 2000, que chegou no Brasil naquela época, lançado em 94, o Corsa de segunda geração. O que muita gente não sabe é que ele teve uma primeira geração vendida na Europa antes ali de 83 até mais ou menos 93. É um ciclo de vida mais longo nessa primeira geração, mas que não veio para o Brasil. A segunda geração sim, o famoso Corsinha, inclusive a gente teve Corsa GSI. Quem não se lembra desse super esportivo da época, tem que falar super esportivo, porque para efeitos de Brasil era assim um belo de um canhãozinho. Então Corsa da segunda geração, o Corsinha, esteve entre a gente aí lá nos anos 90. Depois a gente teve uma terceira geração, que foi lançada na Europa e também foi trabalhada aqui no Brasil com algumas reestilizações e tal. E morremos por aqui no Brasil de gerações do Corsa. A gente ainda teve a quarta e a quinta geração na Europa e a gente não viu esses carros por aqui. Há 2 anos atrás, mais ou menos, o grupo Peugeot PSA comprou a Opel da Chevrolet, e aí que a gente realmente ficou a ver navios do ponto de vista dos carros Opel que a gente já teve por aqui. Lembrando que a gente teve Safira, a gente teve Astra, a gente teve Calibra por aqui, teve Tigra, vários outros carros muito interessantes que eram vendidos na Europa e que vieram para o Brasil praticamente do mesmo jeito. E aí depois eles foram ficando esquecidos. Agora é a hora de falar do novo Corsa, sexta geração do carro, que vem na base do Peugeot 208, a base modular. Construíram para justamente fazer esse compacto da marca Peugeot e que com a compra da Opel pela marca PSA também foi aproveitado essa plataforma para construir o novo Corsa. A gente está falando, claro, de 2 carros bastante diferentes na personalidade, mas que por uma questão, claro, de negócio, né, de produção e de custo, etc., compartilham plataforma e, claro, tem ali as suas pequenas semelhanças. A maior delas é quando você olha os 2 carros de lado, o Peugeot 208 e o novo Corsa de sexta geração, tem ali o desenho da porta praticamente igual, mas é só isso mesmo que fica parecido. Depois a gente tem cada um com a sua personalidade, com a sua identidade. Inclusive a frente do novo Corsa ficou muito bonito. Os faróis tentam manter um pouco do desenho ali de quinta geração que existia na Europa, mas mais afilados, com LED, ficou muito bonito. Eles se parecem bastante, mas a personalidade do Corsa para mim é um pouco diferente daquela que a gente vê no Peugeot. O Peugeot é bem mais ousado, né? O 208 tem aquela frente com uma espécie de um grande arranhado ali, né, do leão da Peugeot, né, dos faróis. Eu acho que ele é mais ousado, como geralmente os designs dos carros franceses são, e eu acho que isso é muito positivo. No Corsa ele tentou ser mais fiel realmente à história das gerações do Opel Corsa, mas também com personalidade, principalmente quando você vê o teto e a caída lá no final, aquele detalhe já diferenciam bastante ele em relação ao Peugeot 208. Então eu acredito que a personalidade, inclusive nesse caso do Opel Corsa, está bem parecida com a família, bem parecida com aquilo que vinha acontecendo, mas modernizado. Quer dizer, então a gente tem faróis mais afilados, uso de LEDs, a gente tem um acabamento interior bem diferente, mas você consegue ver que é uma continuação muito bem feita de um projeto vencedor. A gente está falando de um carro que vendeu muito no mundo inteiro. O Peugeot 208 para mim foi uma mudança bem mais drástica, e aí eu acho que essa ousadia também faz bem. Achei muito legal o Peugeot 208, mas ele já é uma ruptura maior com a geração anterior do que você vai perceber com o Corsa em relação às versões que a gente teve anteriormente. E a versão de estreia que foi apresentada para o público, né, aquela que a Opel acabou colocando à disposição das pessoas para conhecer depois que as fotos vazaram, foi a versão 100% elétrica. Então, assim como o Peugeot 208 terá uma versão 100% elétrica, isso também vai acontecer com o novo Corsa de sexta geração. Essa motorização elétrica 100% tem aí alguma coisa perto de 136 cavalos com 26
2,5 kgfm de torque, o que é bem interessante e faz esse carro acelerar de 0 a 100 na casa de 8 segundos, 8,2 segundos, 0 a 50 km por hora ali, pouco acima dos 3 segundos, abaixo de 4 segundos. Então é aquela coisa divertida de dirigir um carro elétrico que tem o torque praticamente instantâneo nas rodas. E por dentro também o carro ficou bem interessante, bem diferente, porque colocaram ali na alavanca de câmbio uma ideia de joystick, pelo menos nessa versão elétrica, que lembra muitos carros BMW. E um destaque legal que eu acho que merece a gente comentar muito nesse mundo de compactos que tem cada vez mais coisa ali dentro para atrair o público, ele tem um painel central muito bonito e eu acho que combinando muito bem com o seu design do interior, ou seja, não tem aquela tela ali do multimídia jogada ali no painel, né, pendurada ou colocada parecendo que ficou um tablet, uma coisa esquisita, ou então, como eles dizem, flutuando por sobre o painel. Não, o multimídia está bem integrado ao painel. Ficou realmente muito bonito, tá mais interessante inclusive do que outros concorrentes desse segmento. A gente tem um painel também com alguma coisa digital, então o carro, apesar de ser um compacto lá fora, ele é, como a gente olha aqui para o Brasil, para os nossos carros mais simples, ele é o carro de entrada. Aqui não, aqui a gente tem outras versões, aí fica sempre essa discussão, né? Lá a gente começa com o Peugeot 208, começa com um Opel Corsa, que pra gente ali atrás já foi realmente o primeiro carro que alguém poderia pegar na Chevrolet de um hatch mais encorpadinho, né, tirando o Celta, etc, aqueles carros bem mais simples, mas que aqui a gente agora tem na figura do Onix, por exemplo, no caso da Chevrolet, que vem aí numa nova geração. A gente já falou dele inclusive em outro vídeo. Eu acho que são carros aí bem diferentes. Esse Onix novo vem feito para uma plataforma de mercados emergentes, enfim, então o projeto não é um projeto global, diferente, por exemplo, do Opel Corsa que vem por aí. Então isso sempre para a gente pensar como é que é a realidade de Brasil em termos de carros. Mas a motorização então apresentada foi a elétrica, e tudo indica que as motorizações a combustão devem ser muito parecidas, as mesmas praticamente daqueles que a gente vai ver no Peugeot 208 também. Então assim, cada carro, claro, cumprindo o seu papel, a sua marca produzindo carros diferentes, mas compartilhando a plataforma CMP como um Modular Platform, que inclusive é usada em outros modelos Citroën DS, que também faz parte do grupo PSA. A motorização a combustão deve ser 1.2 turbo, potência entre 75, 80 e cento e poucos cavalos. Acredito que deva ser essa a cavalaria que a gente vai encontrar, até porque a versão elétrica seria em tese uma versão topo. Lembrando que esse carro com a versão elétrica ele daria garantia de 8 anos na bateria e uma autonomia aí aproximada de 300 km, pouco mais, pouco menos, dependendo dos modos de condução. O tamanho também é interessante porque ele não cresceu tanto assim quanto as pessoas imaginavam que poderia acontecer em relação à outra geração. Ele está ali mais ou menos com 4 metros de comprimento, mas aparentemente está muito mais aerodinâmico, porque a sua altura em relação ao solo diminuiu bastante. Isso sim é uma coisa que a gente consegue perceber quando a gente olha o carro nas primeiras imagens. Relembramos um pouquinho da história do Corsa no Brasil, o famoso Corsinha lá dos anos 90, todo mundo conhece alguém que teve um, ou tem muita gente que teve um Corsinha desse mesmo, e agora a gente fica na saudade para ver o que vai acontecer com esse lançamento Opel Corsa lá na Europa, e a gente aqui no Brasil vai ficar chupando o dedo. Mas tem uma outra notícia interessante: se você tá afim de comprar um Opel Corsa aqui no Brasil, porque você acha que o carro ficou bacana, ficou legal, talvez o melhor jeito de fazer isso seja esperando pelo Peugeot 208, que a Peugeot disse que vem para o Brasil. A princípio deve vir importado, talvez da Argentina, e depois ele possa ser produzido por aqui nessa nova plataforma modular. Aí a questão é sempre preço. A gente não sabe como é que isso vai ficar, porque inclusive com seus concorrentes como o Onix, por exemplo, que vão ser modernizados, a expectativa é de que os preços aumentem, como sempre acontece no Brasil. Então esse Corsa de sexta geração, por enquanto, nenhuma expectativa de Brasil para ele. Acho muito difícil, a gente já não tem mais a questão da Opel e Chevrolet por aqui, e a Peugeot tem presença aí sim, então deve vir o 208 e sem operação de Opel por aqui. Mas é legal você saber que ele mudou. Foram 6 gerações no total, né, com essa última que é a sexta geração, mas aqui no Brasil a gente só viu 2 delas e a gente se divertiu muito, porque vendeu muito desses Corsinhas por aqui e quem teve gostava bastante dos carros. E os projetos que a gente teve aqui, na época, eram projetos globais. Tomara que a gente volte a ver mais isso. Por enquanto, do que a gente está vendo, só com o Peugeot 208. Fica com a gente por aqui, siga a gente nas nossas redes sociais, não esquece de fazer sua inscrição, ativar as notificações e ajudar a gente a fazer sempre um conteúdo legal, novo, bacana, diferente,
com essa visão apaixonada sobre os carros. Então comenta aqui o que você achou, deixa sua sugestão, vamos junto acelerar com emoção e muita informação também aqui no Autovídeos. Valeu, até mais, tchau, tchau!